Estudo Bíblico 16. O mandamento esquecido. Alguns cristãos guardam o sábado como dia santo de culto e repouso. Outros guardam o domingo. Há quem santifica a sexta-feira e outros dias da semana. Em todos os casos, há pessoas sinceras que seguem o que lhes foi ensinado, sem nunca ter examinado o que Deus diz a respeito. É verdade que há também os que preferem esquecer justamente o que Ele mandou lembrar. A Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, é a única autoridade máxima para responder à pergunta: que dia devemos observar como santo? Deus criou o mundo em 6 dias, de 24 horas, e no 7º dia descansou. Em cada dia executou uma parte de sua criação. Entre os dias que marcaram a semana da criação, existe um que foi separado por Deus para estarmos mais próximos dele. Um dia para descanso e adoração. Um dia para servir as pessoas e receber bênçãos especiais. Marcos relata as palavras de Jesus. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos, capítulo 2, verso 27. Esse texto diz claramente que o sábado foi feito por causa do homem. Não diz que foi por causa do judeu, do hebreu, do grego, do gentio. Diz homem no sentido genérico, para referir-se ao ser humano. Homem e mulher. A Bíblia é clara em afirmar em Êxodo capítulo 20, verso 10, que o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Vejamos agora a origem do sábado na Bíblia e a sua observância na história bíblica. Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O sábado é o memorial da criação e foi instituído por Deus antes da entrada do pecado. Adão e Eva foram fiéis observadores do sábado. Moisés viveu cerca de 1.500 anos antes de Cristo e ensinava a observância do sábado nos seus dias. Mesmo antes de receber os 10 mandamentos no Monte Sinai, ele sabia que Deus reservara um mandamento sobre a guarda do sábado. Em Êxodo capítulo 16, verso 23, lemos: E isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. E quando alguns desobedeceram, foram repreendidos por Deus com as seguintes palavras: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos? Êxodo, capítulo 16, verso 28. O profeta Isaías, que viveu cerca de 700 anos antes de Cristo, afirmou e declarou sobre o dia de adoração: Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor,
digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Portanto, o profeta Isaías ensinou a validade do quarto mandamento. Isaías, capítulo 58, verso 13. Através do profeta Jeremias, Deus confirmou em seus dias a validade do sábado. Se deveras me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma. Jeremias, capítulo 17, verso 24. Ezequiel apresenta o sábado como sinal do Deus verdadeiro. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Ezequiel 20, versos 12 e 20. Por todo o Antigo Testamento, podemos observar a insistência dos profetas quanto à fidelidade ao quarto mandamento. Mas o que ensina o Novo Testamento quanto à observância do sábado? Lucas afirma que Jesus, indo para Nazaré, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ele também registra a experiência das mulheres que seguiam a Jesus. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Lucas 23, versos 54 e 55. Mesmo após a morte de Cristo, elas obedeceram ao quarto mandamento, pois Jesus não havia ensinado nada diferente. Os apóstolos mantinham também o costume de Jesus. Atos, capítulo 17, verso 2, diz: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Mesmo onde não havia sinagoga, ele adorou a Deus no sábado. Atos, capítulo 16, verso 13. Quando em Corinto, Paulo, durante 1 ano e 6 meses, isto é, 78 sábados, não mudou seu dia de adoração, nem o costume de ir à igreja aos sábados. Atos, capítulo 18, versos 4 e 11. Em toda a Bíblia podemos ver a insistência dos profetas, de Jesus e dos apóstolos a respeito do quarto mandamento. Ao povo de Deus cabia a responsabilidade de ensinar entre as nações o sábado como o verdadeiro dia de adoração, uma das exigências de Deus expressa nos 10 mandamentos. Após a volta de Jesus e o milênio, iremos morar na nova terra, desfrutando das bênçãos do dia de sábado por toda a eternidade. Jesus afirmou em João, capítulo 14, verso 15, Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Tiago diz no capítulo 2, verso 10, Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Continue ouvindo a voz de Deus, usufruindo das bênçãos da criação e praticando a esse mandamento por amor a Jesus.